Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Central Multicast, esse canal que é uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Este é o meu podcast, o Plano de Negócios. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita honra Vladimir Cusi, que é responsável pela Automa Safety. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. A gente vai conversar um pouco sobre segurança do trabalho, sobre a tua vida. Tu, como técnico, formado em eletrônica, passou a ter uma empresa na área de segurança do trabalho. Queria ouvir um pouquinho da tua história aqui. Nós estamos aqui sedentos pela tua história. Eu acho que a tua história é tão bonita, Vladimir, eu que conheço bem. Acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento da tua história. Muito bem-vindo, mais uma vez. Tá bom, obrigado, Schumacher. É um prazer estar nesse podcast Plano de Negócios. A minha história é uma história que eu também acho fascinante. É a história de um menino da vila que chega ao sucesso. Então, eu vou fazer um relato cronológico da minha vida e tu vai entender como isso é bacana. Então, eu sou filho de uma costureira e de um pai marceneiro. Nasci no bairro Piratini, em Alvorada. Alvorada é uma cidade muito pobre, de uma família muito pobre, muito humilde, mas de um pai muito trabalhador e de uma mãe muito trabalhadora. Para quem não conhece, Alvorada fica na região metropolitana de Porto Alegre e é uma cidade que é bem complexa mesmo na área de segurança, de assistência, né? Que tem muita gente aqui que nos escuta e não é de Porto Alegre, então é importante. Alvorada é uma cidade da região metropolitana, é uma cidade dormitório. Hoje, nós temos a indústria Automa Safety dentro do Distrito Industrial de Alvorada, então é uma cidade que vem crescendo. Os nossos índices de segurança já mudaram bastante. Nós hoje, inclusive esse mês, fomos referências na ONU pela redução dos índices de criminalidade. Olha só, um trabalho magnífico da Brigada Militar, Guarda Municipal, na pessoa da Guarda Militar, que aqui eu deixo um abraço ao Major Márcio Leandro, que é o comandante do 24º Batalhão, que tem feito um trabalho extraordinário, ao comandante Moraes da Guarda Municipal. Ele veio lá de Caxias exatamente para isso, né? Ele veio de Caxias porque nós estávamos num índice muito alto de violência, então ele foi chamado pelo comando da Brigada Militar, juntamente com o coronel Paulo Eduardo, para trabalhar a redução desses índices. Então, Alvorada hoje é referência pela redução dos índices. Mas volta a tua história aí. Então, o que acontece? Eu, um menino pobre, filho de uma mãe costureira, de um pai marceneiro, estudei escola pública a minha vida toda. Então, estudei o primário pertinho de casa, depois fui estudar o ginásio, que era naquela época numa escola que naquele momento era uma escola padrão de turno integral, que se chamava Escola Polivalente, onde a gente tinha as matérias comuns, né? Português, matemática pela manhã e algumas profissionalizantes à tarde. E depois, então, eu venho para fazer o segundo grau. Me matriculei na escola comum de segundo grau, que era uma escola de contabilidade, que era a escola que os alunos saindo do ginásio municipal iriam para essa escola. Uhum. E também me matriculei na escola Senai, mas a escola Senai tinha um teste lá, que só como se fosse um vestibular. Uhum. Matriculei também no Senai para fazer eletrônica. E aí eu passei, fui o 9º colocado na classificação do Senai. Como eu já estava inscrito também no curso de contabilidade, eu acabei fazendo contabilidade de manhã, eletrônica à tarde e à noite fazia uns cursos de inglês. Então, essa foi a minha vida, essa foi a minha formação. Então, eu me formei técnico em eletrônica, servi o Exército, depois fui trabalhar no mercado. Trabalhei na BK, Controles Eletrônicos, trabalhei na Geral, na eletrônica e na manutenção. Até que, num determinado momento, muito empreendedor, muito com vontade de crescer, eu tirei férias numa dessas empresas e disse, eu vou procurar um emprego onde eu possa crescer. Porque eu já estava nessa empresa, que era na ROTS, que era do Grupo Geral, no cargo máximo que a minha qualificação profissional poderia me levar. Eu era o encarregado de controle de qualidade e encarregado de manutenção. Mas eu achava pouco. Uhum. Eu tenho vontade de crescer, eu vou adiante. No primeiro domingo de férias, eu pego, então, o jornal Classificados e procurei um emprego. Uma vaga para vendedor técnico. Eu nunca trabalhei de vendedor técnico, mas eu vendo qualquer coisa. Fui nessa empresa, fiz a entrevista, então fui chamado e começo ali
uma etapa da minha vida onde eu passo a ser, então, um vendedor técnico. Aí fiz um trabalho muito grande, conheci uma pessoa fantástica, maravilhosa, chamada Masayuki Kotani, o seu Kotani, onde me ensinou a ser um representante comercial, um vendedor técnico. Ele era o proprietário dessa empresa? Ele era um dos proprietários, o seu Masayuki Kotani, pai do Humberto Kotani, que depois vem trabalhar comigo também, que hoje é dono de uma empresa que faz um trabalho muito similar ao que nós fizemos. E aí eu começo, então, essa trajetória de trabalhar com esses produtos importados vindo do Japão. Trabalhei nessa empresa, então ali eu trabalhei com uma empresa chamada Onron. Depois, junto com o seu Kotani, nós trabalhamos com a Banner, trabalhamos com a Turkey e aí trabalhamos com a Lloyds. E eu via que lá nos Estados Unidos, naquele trabalho quando nós tínhamos a reunião de fechamento de mês e prestação de contas, fechamento de ano, na verdade, que lá nos Estados Unidos, essa empresa que nós representávamos aqui no Brasil, e nós vendíamos somente produtos de automação industrial, né? Essa empresa tinha um segmento de segurança, equipamentos e sensores para a segurança do trabalho, segurança em máquinas e equipamentos. E lá nos Estados Unidos, eles vendiam 80% do faturamento da empresa era esses produtos, e 20% eram produtos que nós vendíamos no Brasil. E eu comecei a pensar, cara, isso vai ter que vir para o Brasil. Por que o Brasil não vende segurança? O Brasil só vende automação. E aí comecei a estudar. Então, eu me tornei um autodidata em normativas de segurança de máquinas, traduzindo normas, traduzindo literaturas, para poder entender por que aquele produto da Lloyds ou da Banner vendia nos Estados Unidos e no Brasil ninguém utilizava. Então, aí eu começo a fazer um estudo sobre o uso de equipamentos em segurança de máquinas, traduzindo normas. E aí, nesse momento, eu já estou criando a Automa Safety. E isso fazem 18 anos. Mas como é que eu crio a Automa Safety? Eu crio a Automa Safety depois de sair de uma empresa, de sair de uma sociedade, vou trabalhar dentro de casa, e aí é importante ressaltar, né? No momento de uma crise muito grande. Que ano era isso? Há 18 anos atrás, 2002, eu acho. 2002, 2003. Então, teoricamente, eu estou desempregado, porque eu saí daquela empresa que eu trabalhava e fui apostar num negócio próprio. Eu pego uma mesa de escritório, um computador, separo a sala da minha casa, coloco esse computador e essa mesa e digo para os meus filhos, olha, dessa mesa para cá é o escritório do papai. Dentro de casa? Dentro de casa, na sala de casa. E aí, num momento que realmente a gente teve uma crise financeira muito grande, porque eu deixo o emprego para apostar numa novidade, e a única fonte de renda era o trabalho da minha esposa, da Maria, que está comigo até hoje, e é o meu suporte, eu digo assim, o meu suporte afetivo, e naquele momento foi o suporte financeiro também. E eu tinha duas apostas, eu tinha um trabalho feito na Dana e outro trabalho feito na GM e na Ecotron, na Pirelli, que eram empresas perto de casa, em Gravataí. E então eu venho para dentro de casa, traduzir normas, estudar normas, e eu começo a fazer uma aposta muito grande. Cara, eu tinha 1000 máquinas na Dana, que quando eu trabalhei na Pius. A Pius é o maior fabricante mundial de equipamento de segurança, que até hoje nós usamos produtos Pius nas nossas adequações. Então eu trabalhava na Pius, por essa representada, que eu era um dos funcionários. Eu fazia exatamente o que eu faço hoje como funcionário da Pius. Fazia muita apreciação de risco lá na Muri, do nosso amigo José Mário, qual mando um abraço aqui. E eu aprendi, então, a fazer aquele trabalho. E venho trabalhar dentro de casa. Uma situação assim bem precária, onde eu tinha R$50 por semana de combustível e eu tinha que ir na Dana, na Pirelli e na GM, que eram as mais próximas de casa. E almoçava na Dana, né? Então, eu comecei ali uma aposta muito grande. Ali tu não era mais funcionário dessa empresa que vendia a material de segurança. Tu já tinha abandonado essa representação e já estava tocando, tu já estava empreendendo, vamos falar assim, sem recursos, sem nada, mas já estava empreendendo, tu já estava construindo a tua empresa, é isso? É exatamente isso. Então, eu tinha saído dessa empresa, estava sozinho trabalhando dentro de casa. O que eu tinha? Vontade e conhecimento. E uma coisa, assim, uma característica muito importante, que a gente pode deixar isso como, não uma dica, mas uma lição de vida.
Todos os dias, mesmo trabalhando dentro de casa, 8 horas da manhã eu estava de calça, camisa e sapato. Sensacional. Nunca trabalhei de pijama, nunca trabalhei de bermuda. Eu sempre cumpria esse horário e essa rotina. Então, 8 horas eu estava ali, não tinha nada para fazer, porque não tinha nenhum cliente, não tinha nem o dinheiro para gasolina para visitar outros. Mas eu estava lendo e traduzindo normas e estudando, até que, num determinado dia, a Dana tem uma interdição de uma máquina, que acontece um acidente, tem uma interdição numa máquina. Como eu já prestava serviço lá dentro, fazendo as apreciações de risco para pios, então o pessoal da Dana me chamou, Vladimir, tivemos uma interdição, essa máquina aqui foi interditada e esse setor está interditado. Tu consegue fazer a adequação dessa máquina? Consigo. Eu era o único funcionário da empresa. Consigo. Fiz o levantamento, eu já sabia o que precisava. Vou passar o orçamento, vou fazer. Fiz o orçamento, dei o preço. Tem como começar o serviço? Tem. Sozinho. Mas o grande arquiteto... Cara e coragem. O grande arquiteto está sempre olhando por nós. E eu saio no pátio da fábrica e encontro o Nelson Marimon. Nosso irmão Nelson Marimon, que partiu o ano passado. Encontro o Nelson. Pô, Nelson, e aí, o que tu faz aí? Não, eu também saí aqui da Dana, que ele era funcionário da Dana. Sim. Agora eu tenho uma empresa que presta o serviço para a Dana. Eu disse, cara, então tu consegue fazer os trabalhos elétricos de segurança, se eu te der o circuito, te der necessidade? Ah, consigo. Voltamos lá, falamos com o Kleber na época, Kleber Kirsch, um baita de um parceiro. Kleber, o Nelson vai fazer a parte eletrônica, tem problema? Não, não tem. Inclusive, a empresa do Nelson já é cadastrada, não tem problema nenhum. Faço a primeira máquina. O Nelson fazendo a parte eletrônica. Disse, bom, agora eu vou atrás de um serralheiro. O serralheiro que eu tinha, o Batista. Morava ali em Gravataí, próximo. Só fez portão e grade a vida toda. Cheguei lá, Batista, eu preciso fazer umas proteções, umas máquinas, umas grades, assim, eu nunca fiz. Não, eu vou te fazer um rascunho, vou te fazer um desenho. E... Tá, vamos fazer. Compramos o aço, compramos o material. Fizemos, então, a primeira máquina. O Nelson fez o primeiro circuito e eu fiz toda a documentação. E não estamos falando de uma qualquer empresa, é a Dana, né? Uma Dana, gigante no segmento mundial dela, né? Uma gigante que está interditada. E que aquela máquina é uma máquina funil, que quando ela para uma sequência de tantas outras máquinas. E aí nós fizemos todo o trabalho. O que produzia essa máquina? Essa máquina é um Bamburi, é uma máquina que mistura a borracha e que fazia as capas, as coifas das juntas homocinéticas. Então, nenhuma junta homocinética... Tu tem toda uma fundição, todo um setor de usinagem, que na Dana era dividido em pequenas fábricas. Então, a forjaria era uma fábrica, a usinagem era outra e a VRM, que produzia as borrachas, era outra. E, no final, juntava tudo e saiu uma junta homocinética. Como a coragem é importante nesse momento, né? Para empreender, assim, né? Tu botar a cara, né? Tem que ter um pouco disso, né, Vladimir? Além da coragem, Macaé, o conhecimento. Eu Sim. sabia o que eu estava fazendo. Sim. Eu estudei. Não, isso sem dúvida. Eu me preparei. Concordo. Então, eu não posso ter coragem sem saber o que eu vou oferecer, né? Não. Então, eu tinha coragem, eu tinha vontade e eu sabia o que tinha que fazer. Fui para casa, então, o Nelson fez a parte elétrica, o Batista fez a parte das grades, agora eu vou fazer a documentação. Fiz o primeiro laudo, fiz o laudo da máquina, fiz toda a documentação. Bom, vamos a DRT fazer a liberação dessa máquina. Eu diria que coragem sem conhecimento é uma insanidade. Agora, a coragem com o conhecimento, ela é importante para o empreendimento, né? Aí é empreendedorismo. É verdade. Que tem muita gente com muito mais estudo que eu, muito mais conhecimento que eu, mas prefere ficar sentado... Exato. Trabalhando como empregado. Burocrático, enfim, né? Trabalhando como funcionário de uma empresa, sem que ele tenha coragem de sair para empreender, porque ele prefere a garantia daquele salário todos os meses. Coisa que eu nunca tive. Eu já quebrei 3 vezes. Sim. Já levantei 3 vezes, já batalhei 3 vezes. Né? Antes de chegar nesse estágio da Automa Safety, eu passei por 3 histórias diferentes. Mas aí eu fui na DRT, homologuei aquela documentação. Os auditores foram olhar a máquina. Ah, perfeito. Fiz mais 2 máquinas. Naquela sequência, a DRT interdita o mesmo segmento de máquinas. Vai lá e interdita a Azaleia.
Porque como tinha um case que deu certo, pô, se a Dana foi interditada e é uma máquina perigosa, ela foi interditada, ela conseguiu resolver, vamos nas outras. Interditou a Azaleia foi na Dana. Quem é que fez? Porra, Vladimir. Vladimir, vem aqui. Fui lá, peguei as máquinas da Azaleia. Liberei as máquinas da Azaleia, foi para outra fábrica de Novo Hamburgo ali, também de borracha. E aí começa, pô, o cara que libera a máquina no Rio Grande do Sul é o Vladimir. E aí o Vladimir começa a ganhar a história. E aí a Dana contrata, não, Vladimir, nós temos que fazer toda a nossa planta. Vamos fazer. E aí começa toda uma história, aí eu já tenho que sair de casa, já alugo uma sala em Gravataí. Nesse tempo aí tu já não dormia mais de noite? Quando falaram isso, tu não dormia mais de noite? Aí eu tô assim, eu tô sozinho trabalhando num Santana, que eu tenho ele até hoje. Santanão, tá lá guardado, é relíquia. Sozinho trabalhando. Aí eu precisava uma sala em Gravataí. Aí eu tenho um amigo, o Léo, tinha uma empresa, que eu tinha ajudado bastante ele a formar essa empresa também. Léo, preciso de uma sala para trabalhar aqui em Gravataí para ficar mais próximo da Dana. Ele olhou, cara, só tem meu arquivo morto aqui, que é dentro de um banheiro, que era um banheiro antigo, assim, de uma casa antiga bem grande. Disse, não, é aqui mesmo. Tirei todos os móveis ali, fizemos uma reforma no fim de semana, ajeitamos, cabia 2 mesas exatamente na posição que nós estamos aqui. Um de frente para o outro. Aí contratei a primeira menina para trabalhar comigo. Nós 2 ali, era a nossa estrutura. Depois contrata o primeiro vendedor. Para ele entrar, a menina tinha que sair. E assim a gente começa a história. E aí, logo em seguida dali, então, eu alugo uma sala em Gravataí. Nesse prédio. Eu alugo mais uma sala. Depois eu alugo mais uma sala. Chega um momento que eu estou com 5 salas alugadas nesse prédio em Gravataí. Perto ali da GM? Perto da Dana. Da Dana. Perto da Dana, na entrada da Dana dos IVA. Aí eu já estou fazendo muito trabalho. Porque aí surge aquele boato. Pô, o cara que libera a máquina é o Vladimir. E a gente começa a fazer um trabalho muito consistente. Aí vem um crescimento. Aí o Nelson continua comigo, com a empresa dele, com a Tecmix. Desde a primeira máquina, o Nelson vem junto comigo. Aí o Nelson já tem 2 pavilhões de elétrica próximo dali. Eu tenho 5 salas num prédio. E aí a gente aluga mais um pavilhão para mecânica, para serralheria. Aí eu já começo a ter minha serralheria própria. Aí aquele pavilhão fica pequeno, a gente aluga o pavilhão do lado. Então nós temos as 2 salas da elétrica num bairro, 5 salas comerciais para o comercial e engenharia no outro e 2 pavilhões de mecânica no Parque dos Anjos. Tudo em Gravataí. E aí a gente começa um crescimento muito grande. Aí a gente atende a Dana. Aí a GM tem máquina interditada, a gente levanta a interdição da GM. Aí aquele maluco que não tinha nada, que só tinha um Santana velho e trabalhava dentro de casa, hoje está responsável por levantar a interdição de uma GM. Da GM daí? Da GM, que tem máquinas paradas que param o setor inteiro. E a gente vai, trabalha... Que ano é isso? Só para a gente ter uma linha do tempo. 2003, 2009, por aí. 2009, 2008... Por aí. Mais ou menos 5 anos depois 5 anos depois que eu iniciei. Aí a gente vai. Aí depois a gente pega, fecha um pacote com a GKN. Pô, aí a gente tem uma estrutura dentro da GKN. Aí a gente pega a DHB, teve uma interdição, a gente faz todo. A DHB a gente vai e monta uma estrutura toda dentro da fábrica deles para levantar todo um setor. E aí a gente começa uma história. Aí daqui a gente vai para Caxias. E aí, nesse momento, um pouco antes disso, que eu esqueci de relatar, a doutora Aida Becker, auditora do trabalho, é responsável, dentro do Ministério do Trabalho, pelo núcleo de prensas. Então, existia um anexo, a NT16, que era uma normativa de segurança dentro da NR12, que a gente trabalha com essa norma específica. Sim. É importante o pessoal saber que a NR12 é uma norma regulamentadora. Que segue a BNT, é isso? Na verdade, a BNT trabalha com outras normas. A norma regulamentadora, essa é uma norma que tem poder de lei. Entendi. Por uma norma regulamentadora, uma máquina pode ser interditada. Normas da BNT são normas de referência. Então, eu posso usar uma norma da BNT como referência. Qual o modelo de equipamento melhor? Aí eu uso uma norma. Mas uma NR é uma norma regulamentadora, ela tem poder de lei, ela tem força federal. E por uma NR, a máquina pode ser interditada. Então, nesse momento, lá, a doutora Aida Becker me manda um anexo, a NT16,
E eu sugiro a ela algumas modificações, algumas correções, e a gente começa a trabalhar junto nesse aspecto. Logo em seguida disso, por exemplo, o Grupo Walmart tem um TAC, né, com a Paula Rousseff, que era a promotora do trabalho, do TRT4, que tem que fazer a adequação das máquinas de padaria, máquinas de framberia, máquinas de açougue. Outro segmento totalmente diferente do que tu trabalhava. Eu só trabalhava com máquinas operatrizes, prensa, guilhotina, dobradeira, máquinas industriais. Aí surge a necessidade de adequar máquinas de padaria, máquinas de açougue, máquinas de framberia. Então, eu entro nesse circuito para achar soluções para isso. Então, a gente começa a criar protótipos. Então, dentro do Grupo Walmart, naquele momento, a gente fez 550 máquinas. Montamos uma estrutura gigante de sair com uma viatura, com uma Ducato, com uma oficina móvel dentro. Olha só. Chegava no supermercado, tirava a máquina do açougue, botava uma máquina reserva, levava para a caminhonete, adequava aquela máquina, devolvia, e assim nós ia mudando de unidade de mercado para mercado, num trabalho contínuo, dia após dia. Trocava as equipes, mas a viatura e a ferramenta continuava a mesma. Sabe o que eu tô achando sensacional? Que o guri que saiu lá de Alvorada, que tinha uma empresa dentro da sua casa, dividia a sua empresa com a família. Aí tu só fala aqui nomes de grandes corporações. Walmart, Dana, NK... GKN. GKN, GM. E isso não te assustava, né? Tu ser lá o pequenininho, mas de tanta importância para empresas tão grandes e tão significativas, né, no cenário mundial. Que, na verdade, Schumacher, eu tinha certeza do conhecimento. Uhum. Então, eu fiz serviço na Embraer, eu dei treinamento para engenheiros da Embraer, eu fui a Manaus, fiz serviço na Honda, fiz serviço na Philips, eu fiz serviço na Eaton, todo o grupo Eaton. Então, eu digo assim, das 20 maiores empresas do Brasil, 15 foram nossos clientes. Nós criamos um curso de auditor especialista de NR12, que está no 28º curso, onde nós treinamos engenheiros do Brasil inteiro, que vêm para a nossa empresa fazer treinamento, onde nós temos ali os 6 melhores palestrantes de segurança do trabalho trabalhando com a gente. Então já se abriu um outro segmento dentro do negócio. Um outro segmento. Vamos falar um pouquinho dele, mas vamos terminar. E daí tu começou tu tinha formado uma espécie de uma oficina móvel que tu ia dentro do Walmart, dos supermercados na época, tirava as máquinas, botava outra e levava, e isso aí começou a se desenvolver dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul? A pergunta foi assim, na audiência lá, porque aí eu fui chamado como o consultor técnico na audiência, eu me lembro muito bem até hoje que a doutora Paula pergunta, é possível adequar toda a rede Walmart no Rio Grande do Sul em 6 meses? Perguntou para mim. E eu disse, é possível. Os engenheiros, o grupo que estava ali, disse, mas em 6 meses não consegue fazer. Consegue. Me dá hora de compra na saída daqui o contrato e eu assino aqui que em 6 meses eu entrego todas as 600 máquinas prontas. Olha a coragem. Bah. E aí eu saio dali com um contrato firmado, assinado dentro do TAC, dentro da promotoria do trabalho, em que teria que adequar todas as máquinas nesse período. Eu saio dali, vou direto na revenda Fiat, compro uma Ducato zero. Encosto essa Ducato, boto balcão, mesa, prateleira, monto uma oficina. Pego a minha equipe, pego motorista, técnicos e fiz todo um planejamento. Então, tu vai a Santa Maria, de Santa Maria tu vai a Passo Fundo, de Passo Fundo tu vai aqui, de Caxias tu vai a Bento, fazendo um roteiro em que essa caminhonete trabalhava 7 dias na semana. Trocava a equipe, mas nunca deixava de atender os supermercados. E a gente conseguiu atender. Em 6 meses. Em 6 meses. Então, é coragem, conhecimento, mas eu digo que muito mais coragem, né? E aí, nesse momento, a gente está muito grande. Muito grande. Aí nós estamos com lá 5 salas, 2 prédios para serralheria, 2 prédios para elétrica. Aí um dia recebo a visita de um amigo meu, um ex-prefeito do município, o Dr. Marne Machado Feijão, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu gosto de ouvir, gosto de conversar. E o Marne pergunta, o que faz a minha empresa? E eu conto toda essa história para ele. E aí ele me diz assim, mas tu precisa vir para o Distrito Industrial.
Pô, tu não pode ter 5 pés de alugado. Eu olhei para ele. Marne, eu no Distrito Industrial? Como assim? Não, assim, eu vou apresentar o teu projeto, vou apresentar a tua empresa e nós vamos conseguir o Marne no Distrito Industrial de Alvorada. Pô, aí o sonho já criou uma dimensão gigante. Sim. Aí fomos, visitamos o governo do estado, o SEDAI na época, acho que ainda era esse nome, Secretaria de Desenvolvimento e Ações Estratégicas. E o SEDAI pediu, me faz um projeto. E aí eu crio um projeto, né? O doutor Marcelo Monticelli lá, o André Monticelli da Ativo me ajudam. Nós criamos um projeto de crescimento. Bom, como que seria a empresa, então, com uma planta no Distrito Industrial? Quantos empregos pode gerar? E aí nós começamos a construir, aí fomos aprovados, ganhamos o... O governo nessa época era de quem? IEDA? IEDA. IEDA. Era IEDA. Ganhamos o lote lá no distrito, aí começa toda o projeto arquitetônico, FEPAM, liberação de FEPAM, e aí nós começamos a construir. E nós construímos o que eu considero hoje um prédio fantástico. Nós temos um prédio com iluminação solar, coleta de água de chuva, reaproveitamento da água de chuva. Nós somos a primeira empresa do Rio Grande do Sul a ter uma estação de tratamento de esgoto com plantas macrófitas. Olha só. Que eu tinha visto isto na feira de Hannover, e eu disse, não, mas eu vou trazer isso para cá. Pesquisei, consegui, uma empresa da Espanha que veio, trouxe o projeto, e aí acabaram se instalando no Rio Grande do Sul. O que é essa planta? É um açude com juncos. E aí o cara me trouxe o projeto e ele queria importar as plantas da França. Eu disse, não, cara, vem comigo. Botei ele no carro e levei na Barra do Ribeiro. Essa planta aqui não serve. Ele olhou, porra, é maravilhoso, ele falando em espanhol lá. Acabamos criando uma planta, uma estação de tratamento de esgotos com plantas macrófitas usando o nosso junco gaúcho. Dali da nossa empresa, ele implantou na estação de tratamento de esgoto de São Leopoldo. Então, veja, nós temos uma planta com luz solar, coleta de água de chuva, tratamento de esgoto com plantas macrófitas, circuito fechado de água, onde eu trato a minha água e reutilizo ela na descarga. E hoje, até hoje, nós temos 10 anos de construção do prédio, eu nunca larguei uma gota de esgoto na tubulação de esgoto que passa na frente da empresa. Existe a tubulação, existe uma conexão, uma válvula que eu posso abrir, mas hoje eu trato todo o meu esgoto. Então, é uma fábrica fantástica. Fantástica. Eu já estive lá e tive a oportunidade de ver, é fantástico mesmo o teu prédio. E cheguei a ter 120 funcionários. Aí nós fomos para um plano de crescimento muito grande, uma filial em Caxias para atender empresas da região, principalmente o Grupo Eaton, e uma filial em São Paulo, em Indaiatuba. Então, nós chegamos a ter 120 funcionários. Então, a gente cresceu muito. Ficamos gigantes. Trabalhamos muito, nos tornamos referência no Brasil em adequação de máquinas. E aí disso a gente também fez trabalhos fora do Brasil. Sim. Aí nós fizemos um trabalho para a GM na Argentina, fizemos um trabalho na Itália, onde nós fomos fazer liberação de máquinas. Então a gente se torna... Quanto tempo depois de 2002? Quando eu gosto disso porque eu trago uma linha do tempo para o pessoal entender que as coisas também não são de um dia para o outro, né? É muito trabalho, muita persistência, resiliência, né, Vladimir? O ápice do crescimento nosso acontece em 2010. Né? 2009, 2010, a gente tem esse crescimento fantástico e a gente tem todo esse desenvolvimento. Então, ali a gente chegou nesse número de 120 funcionários, mais 2 filiais, em 2010. E aí a gente começa, então, passar para um outro segmento, que vem aquele segmento de treinamentos. Pô, vamos... Aí eu já estou dando aula, palestra nas universidades. Antes da gente entrar, só para a gente entender, a questão de adaptação de máquinas, o Brasil, o seu parque fabril, ele é muito desatualizado ainda em relação à NR12, ainda tem muitas máquinas que trazem algum risco para funcionários, enfim. Para a gente entender sobre esse mercado da segurança de trabalho, como é que tu vê isso? Como é que está o mercado ainda hoje em dia? Estamos falando de 2022 em relação... Tu começou em 2002, então nós estamos falando praticamente 20 anos.
Como é que o mercado está desde que tu começou e como é que ele está hoje em relação a esse ponto? Vamos traçar duas linhas. Tá. A norma de 2012 para 2022 ela sofreu várias mudanças, várias modificações. Então, a NR12 era uma norma de 4 folhas. Hoje ela é uma norma muito ampla, hoje ela traz vários anexos. Então, ela tem anexos específicos por grupos de máquinas. Então, tem um anexo específico para motosserra, outro para injetora, outro para prensas e similares. Então, a NR12 ela é muito ampla. Houve alguma flexibilização, inclusive, que trouxe a possibilidade de aproveitamento de normas internacionais. Mas ainda existe um parque fabril muito deficiente. Ainda em 2022. Ainda em 2022. O que acontece, Schumacher? Uma característica que a gente vê. Hoje, o empresário só mexe na máquina se ele for interditado. Se houver a interferência de um auditor. Mesmo tendo uma legislação, mesmo tendo uma obrigatoriedade, pequenas empresas dificilmente fazem. As grandes empresas já têm programas para isso. Houve uma nova modificação, agora temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, com a entrada do PGR, acredita-se que os empresários vão ter que se debruçar mais sobre a adequação de máquinas. Então, hoje, qual é o cenário que nós temos? Pequenas empresas não fazem nada e ainda compram máquinas de empresas que fecharam, o que é proibido, não poderia nem vender, e botam essas máquinas a trabalhar sem a devida segurança. Então, hoje nós temos assim máquinas importadas que na Europa são consideradas seguras, para a legislação brasileira precisa ainda alguma adequação. Aí tu vai me perguntar assim, pô, mas se ela pode na Europa, por que no Brasil não pode? E essa é a pergunta que muito empresário me faz. Pô, eu comprei essa máquina, essa funcionadeira na Itália, ela tem o selo CE, ela me garante que essa máquina é segura. Para a NR12, não. Porque faltam alguns detalhes. Ah, mas como é que pode? Se ela está segura na Europa, no Brasil não está. Eu sempre falo nos meus treinamentos, é a questão de cultura. A cultura do operário brasileiro. Eu visitei muitas empresas na Alemanha, visitei muitas empresas em outros lugares. Se existe uma linha zebrada no chão ou existe um cone com uma correntinha amarela dizendo que é proibido ultrapassar, lá na Alemanha o funcionário não ultrapassa. Aqui no Brasil eu preciso colocar uma grade com 2,10 metros de altura. Então, na defesa de num trabalho que nós fomos fazer na Itália, foi o engenheiro Juan e o engenheiro Nelson fazer a validação dessa máquina para trazer ela para o Brasil. A primeira coisa que eles comentaram lá com o pessoal do fabricante, cara, essa proteção tem que ter 2,10 metros de altura. Reunião com o italiano, eles gritam, dão um soco na mesa. A primeira coisa que eles perguntaram é o seguinte, então, as sacadas dos apartamentos do Brasil têm 2 metros de altura? Os ônibus no Brasil não tem janela, porque a pessoa pode botar o braço para fora e perder o braço. E eu entendo as perguntas. Eu entendo o questionamento do fabricante da máquina lá da Itália. Só que o padrão do operário brasileiro é o da burla. Ainda é. Então, é muito raso o conhecimento dele, a cultura, a educação. Na verdade é cultural, Schumacher, não é conhecimento. Ele sabe que é proibido burlar, mas normalmente a maioria dos acidentes que a gente faz, normalmente, em alguns casos, depois do acidente, nós somos contratados para fazer um levantamento, um laudo técnico daquele acidente. E a gente vê que a máquina realmente ela era segura. Mas o operador ou o técnico da manutenção foi lá, tirou o sensor de segurança da porta e jampeou a porta. Entendi. E aí trabalha com a porta aberta. Alguns acidentes com robô que são fatais, que a gente esteve fazendo alguns trabalhos, o acidente poderia ser evitado com R$150. Acidente com máquinas bastante perigosas, como um que eu fui fazer o levantamento em Manaus, a máquina prensou o cara. Por quê? Porque ele foi fazer um trabalho dentro da máquina, não botou o que a gente chama de cadeado de bloqueio, né? Sim. Então, ele tem que colocar um cadeado de bloqueio para, enquanto ele estiver trabalhando, ninguém operar a máquina. Ele está dentro da máquina, o colega chega do almoço e liga a máquina. Prensa o cara dentro da máquina. Então, um acidente que poderia ser evitado com R$150. E está na norma, que toda vez que eu for fazer um trabalho, eu tenho que fazer um procedimento de loto.
chama-se LOT, né? Lockout Tagout. Uhum. Ou seja, eu tenho que fazer um procedimento de bloqueio. Tem que ter um crachá com a minha foto, a minha identificação junto a esse cadeado para saber que eu estou trabalhando na máquina. E o acidente aconteceu e foi fatal. Então, eu diria assim, o nosso parque fabril ele pode estar debilitado, pode estar ineficiente, mas muito mais por ineficiência de falta de treinamento e falta da cultura de segurança. Então, a gente nota muito isso, coisa que a gente não vê. E eu vejo a responsabilidade, né, do trabalho de vocês, porque no momento que tu diz que uma máquina está segura, tu tá botando a tua cara ali, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido, é bem possível que tu seja responsabilizado, né, em algum momento por isso. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande, o trabalho de vocês tem muita responsabilidade. E isso é reconhecido pelo mercado? Hoje é assim, Schumacher. A nossa empresa hoje, o mercado não reconhece. Hoje o mercado continua comprando mais barato. Sim. E nós temos tido sérios problemas com isso, porque nós criamos, de nossas linhas de formações de ex-funcionários, surgiram vários concorrentes. E hoje nosso trabalho é o mais caro do mercado. Mas hoje uma máquina minha, ela tem a RT de um engenheiro eletricista, uma RT de um engenheiro mecânico e uma RT de um engenheiro de segurança que supervisiona tudo no final. A maioria das empresas que fazem esse trabalho, o engenheiro nunca nem foi na empresa. O engenheiro somente assina a RT. Mas a responsabilidade de quem faz isso é muito grande. Eu sempre disse uma coisa. Hoje o engenheiro responsável por isso chama-se Juan Cusi, que é meu filho. Sim. Que trabalha comigo desde 16 anos de idade. E que eu diria hoje, o Juan hoje conhece mais do que eu. Iniciou o trabalho junto comigo, mas hoje pela vivência Que orgulho falar dele, isso, né? É um orgulho muito grande. Bah. Pela vivência dele hoje de visitar máquinas, empresas no Brasil inteiro e no exterior. Pela formação dele, o Juan fez engenharia de produção, engenharia de segurança e fez um MBA de gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje ele é o encarregado de toda a parte de atendimento a cliente, de visita, de suporte. Então, hoje, e eu sempre digo isso respondendo aquela pergunta que me fez, eu só faço uma máquina e só libero uma máquina se o meu neto, o Bernardo, com 9 anos de idade, puder operar essa máquina. Eu falava antes o Juan, que era o meu filho que tinha 16, 17, 18, que já trabalhava comigo. Hoje eu falo o seguinte, se o meu neto não puder operar essa máquina não sai das nossas linhas de produção. Então, eu posso deixar de pegar um serviço, eu posso... Se o cliente disser para mim assim, não, mas flexibilize e faz isso aqui de uma forma mais fácil. Não faço. Hoje a gente atende a norma lips. Ou seja, nós não fizemos nenhuma adequação sem que eu tenha certeza que a gente vai trabalhar com ela, vai ser segura. Pode acontecer uma máquina que a gente fez, um acidente, só se ela for burlada. Afirmo isso categoricamente. Nós temos mais de 6 mil máquinas adequadas em 18 anos de história. São 6 mil máquinas com 6 mil anotações de responsabilidade técnica. Todas essas anotações de responsabilidade técnicas passam pelo CREA. Então, eu tenho 6 mil máquinas trabalhando sob a nossa responsabilidade. Se numa dessas 6 mil máquinas der um acidente, eu vou responder. Só que, graças a Deus e à nossa competência, são 18 anos de história, 6 mil máquinas e nunca tivemos um incidente sequer. Ou seja, nunca uma máquina que nós vemos falhou, não existe falha. Isso é uma baita de uma credencial para vocês, né? Eu vejo assim, porque esse mercado deve ser um mercado muito competitivo também. Isso é atender a lei. Sim. Porque se cumprir a lei exatamente como ela está escrita, toda máquina ela é redundante, ou seja, ela é dupla no dispositivo de segurança, ela tem monitoramento de falha e ela não trabalha com burla. Então, a gente trabalha pelo certo. Temos casos agora, esse mês, perdemos uma concorrência num grande cliente, um cliente que nós vamos fazendo trabalho há 5 anos, que nós previmos que a adequação daquela máquina deveria ser categoria 4, que é o grau máximo de segurança. O nosso concorrente orçou o mesmo dispositivo em grau 3. É óbvio que vai ficar mais barato. É como tu comprar um carro com freio a disco e um carro com freio ABS. Sim. Um carro com airbag e outro sem airbag. Sim. Um carro com câmbio automático e outro câmbio manual, né? Exatamente isso. Então, eu tenho uma adequação que custou
100, o meu concorrente orçou por 60, não pode estar certo. Alguma coisa está errado. E exatamente se comprova isso lá no final, quando ele entrega o trabalho, a gente passa e olha assim, pô, cadê a dupla redundância? Cadê os 2 equipamentos de monitoramento das portas? Onde é que está o CLP de segurança para monitorar cada elemento em canal independente? Ah, não tem, é um relé só, monitora tudo. Ou seja, quando um falhar, não vai identificar. Sim. E isso são as nuances de ter certeza que o nosso trabalho é o correto. Eu prefiro perder o negócio, Sim, sim. mas não responder judicialmente por nenhum acidente. Eu faria o mesmo, porque é muito fácil a gente querer para pegar o negócio a qualquer preço. Mas o que representa o qualquer preço? Qual é a responsabilidade? Tu vai botar tua cabeça de noite para deitar para dormir e aquilo ali vai estar martelando tua cabeça. Pá, e se a máquina der um problema? Eu fiz mais barato e aí eu botei o meu na reta. Para quê? Né? Eu acho que isso é profissionalismo. Eu acho que isso vem Hoje, por criação... Não é à toa, que daí eu vou falar que a gente vai entrar agora, eu vou te dar a palavra, mas a gente vai entrar agora. Não é à toa que hoje em dia vocês são referências e vocês começaram a fazer cursos, que é outro segmento do teu negócio, né? Então, vou te dar a palavra e já podemos emendar aí na questão dos cursos que tu começou a trabalhar. Então, Schumacher, o que acontece? São 18 anos de experiência. E aí a gente cria, então lá atrás... Aí eu começo a fazer muitas palestras, muitos eventos. Hoje eu dou aula, palestras em quase todas as universidades do Rio Grande do Sul, num assunto específico, NR12, segurança de máquinas, para os cursos de pós-graduação de engenharia de segurança. Algumas universidades vão até a nossa empresa, fazem o curso lá dentro, num sábado, onde eles conseguem assistir uma palestra sobre NR12 e ver as máquinas adequadas que nós temos na nossa fábrica. Então, hoje eu tenho, dentro da nossa indústria, todas as nossas máquinas exatamente conforme manda NR12 e tenho mais algumas máquinas protótipos para poder dar o treinamento. E aí a gente começa a dar palestras. E aí, dessas palestras, a gente vamos criar um curso de auditor especialista em NR12, que é formar aquele cara que vai supervisionar o meu trabalho. É o engenheiro de segurança, é o engenheiro de manutenção, o engenheiro eletrônico, que depois o meu trabalho, de qualquer empresa que instala segurança de máquinas, esse trabalhador vai lá e confere se a máquina está atendendo todos os requisitos da NR12. Então, nós reunimos um time fantástico de palestrantes, de professores, né? Doutora Aida Becker, ex-auditora, doutor Paulo, ex-auditor, doutor Mosíris, Roque Puyatti. Então, são 4 ex-auditores aposentados, todos eles professores universitários, que trabalham junto com a gente nessa formação. Engenheiro Ricardo Leque. Uma hora vamos trazer eles aqui para a gente falar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento para o pessoal que está nos vendo aí sobre essa tua profissão, né? E é importante trazer eles, que eles têm o ponto de vista do auditor, porque foram auditores aposentados, do professor, porque eles estão formando novos engenheiros de segurança, e dos palestrantes que estão ali trabalhando junto com a gente. Uhum. Então, aí eu tenho ali o engenheiro Ricardo Leque, cara especialista em engenheiro de segurança, professor universitário, engenheiro Paulo Franz, especialista em hidráulica, e eu que faço toda a parte de aplicação de tudo aquilo que eles falam na teoria, eu mostro como que dá para fazer na prática. Então, é um curso de 3 dias, já tivemos... Esse curso já foi de 4 dias, onde nós temos 29 poltronas no nosso auditório. Nosso auditório ele é com poltronas, é bem confortável. Uhum. Onde nós fizemos 26 cursos com lotação total. Vindo Brasil inteiro? Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, tu poder trazer na tua empresa uma equipe, por exemplo, de 4 engenheiros da Embraer. Pô, a Embraer, uma potência nacional, referência. Tu trazer o pessoal da Honda de Manaus, da Philips de Manaus, tu ter o pessoal da Eaton, sabe? Uhum. Então, são 26 cursos que nós fizemos presenciais. Aí vem a pandemia. Isso é importante a gente falar. A pandemia, antes da gente falar do impacto dela nos cursos, mas, sobretudo, no negócio, no teu core business. Como é que foi, assim? Daí as máquinas todas pararam, ninguém mais queria fazer adaptação à segurança do trabalho. Como é que tu lidou com isso? Funcionários, o negócio? Traz um pouquinho dessa experiência aí, como é que foi? Vou te dar um número. Tá. Nós crescemos 6% na pandemia. Olha só. Por quê? Então, vou voltar um pouquinho. Tá.
Há 2, 3 anos atrás, uma força-tarefa no estado do Rio Grande do Sul, por um acidente que houve numa empresa, fizeram uma linha de atuação dentro dos produtores de arroz. Então, isso lá em Pelotas. Então, Ministério do Trabalho, sindicatos, todas as forças envolvidas com isso, fazem uma força-tarefa e vão na primeira produtora de arroz. O que é essa produtora de arroz? É uma empresa que recebe o grão, recebe, estoca, processa, embala e entrega no supermercado. Então, ali começa, nem sempre é quem planta o arroz, mas é quem recebe lá do arrozeiro, Sim. classifica, separa e processa o arroz. E aí o Rio Grande do Sul é muito forte nisso, talvez, acho que o maior estado produtor de arroz. E aí nós chegamos nessa empresa que foi interditada. Em 23 dias nós trabalhamos... Isso em meio à pandemia? Não, antes, bem antes, tá? bem antes. 2 anos antes da pandemia. E nós fizemos esse trabalho, levantamos a interdição nessa primeira fábrica, interdita a segunda, nós levantamos a interdição da segunda, interdita a terceira, nós levantamos a interdição da terceira. Então, em um ano, eu levantei 3 interdições de produtores de arroz. Aí a gente começa a trabalhar nesse setor especificamente, no agronegócio. Entramos para dentro do agronegócio. É muita coisa que tem. Então, são esteiras de transporte, são muita escada, muito meio de acesso. Nos silos, tu tem que trabalhar. A maior incidência de mortes é por soterramento em silos. Então, tu tem que agregar aí o curso de trabalho em altura, espaço confinado, proteção de máquina, meios de acesso. O que são os meios de acesso? São as escadas, são aqueles equipamentos que tu precisa ter acesso, que tem o problema de queda. E aí nós nos tornamos, então, especialistas em máquinas de agronegócio. Começamos a produzir no arroz. E aí começamos a fazer. E aí a gente tem esse trabalho constante com várias empresas, várias indústrias. E quando chega a pandemia, aí que se come mais arroz. Então, aumentou o trabalho dessa empresa, aumentou o faturamento, e nós estamos trabalhando dessas empresas porque todas elas tinham um cronograma. A gente levantou a interdição de algumas máquinas, mas o pessoal assume um compromisso, né, de fazer um cronograma. Ó, em 2 anos eu vou adequar toda a minha planta. E nós estamos fazendo algumas fábricas de arroz. Nesse meio tempo, a gente tem uma fábrica de pão em São Paulo, que a gente também está fazendo adequação. Um trabalho muito grande em toda uma fábrica. E aí veio a pandemia. Essas empresas não pararam. E quando param, nos facilita, porque aí nós temos a máquina parada para poder botar a segurança. E aí a gente continua trabalhando. Muito treinamento da nossa equipe interna, muito cuidado com relação à higienização, máscara. Não se usa mais avião, a gente vai de carro, vai daqui a São Paulo, sai 4 carros da empresa para ir a São Paulo, 2 colaboradores por carro, para não ter que usar o avião. Aumenta-se os cuidados. Quase um plano de guerra, né? Um plano de guerra. Só que aí, cara, nisso eu tenho que dar assim, os parabéns à minha equipe. Nunca ninguém disse assim, eu tô com medo, eu não vou. Ao Juan, meu filho, o Juan disse, pai, eu não tenho medo, eu vou trabalhar, porque se eu fosse médico, enfermeiro, eu estaria trabalhando, e é verdade. Eu vi muita gente dizer, fica em casa, mas pedia teleentrega todo dia. É isso aí. Sabe que lá no meu escritório também a gente fechou ali os primeiros 50 dias, depois a gente abriu o escritório e a gente deixou muito tranquilo o pessoal. Pessoal, quem quiser ficar em casa, fica. A gente vai abrir o escritório porque os sócios aqui querem tocar o escritório, não vem problema, até tinha uma liberação para trabalhar. Meu pessoal todo foi assim, não queriam ficar em casa. A gente fez esse plano também. O que a gente fez? Quem é administrativo que pode trabalhar de casa, trabalha de casa. É isso aí. Setor técnico, que só faz documento, cada um levou o seu note, ajustou a internet, trabalha em casa. Mas o pessoal operacional vão para a rua, é guerra. E foram, graças a Deus, todos muito bem. Aí nós criamos dentro do município de Alvorada, porque dentro do município de Alvorada eu também faço parte da Associação Comercial e Industrial. E nós criamos lá, junto com a Secretaria de Saúde, a secretária Neuza, um programa de vacinação do Distrito Industrial. Fantástico. Então, a gente foi lá, vacinou todos os colaboradores do Distrito Industrial num único dia. Todas as empresas pararam e vacinaram todos os colaboradores. Vem a segunda dose, todos vão em vacina. Então, a gente cumpriu todos os protocolos. Todos. E não paramos um único dia.
Um único dia. Eu não fiquei um único dia em casa. Uhum. Eu ia, porque eu ficava de boa. Aí eu peguei o Covid no outro ano, Sim. em casa. Dentro de casa eu peguei o Covid. Sim. Num familiar que teve, Uhum. mas Mas a fábrica continuou trabalhando normal. normal e tu, inclusive, teve um crescimento que tu estava falando aqui, né? Que isso que é o mais importante, né? E fantástico. Porque no momento que todo mundo estava indo Fechando as portas. fechando as portas, indo no sentido contrário, tu estava crescendo. Mas graças também a, mais uma vez, a coragem de vocês de não baixar a cabeça, né? E acreditar no negócio, né? Na verdade, tudo é isso. Como a gente trabalha com norma, nossa empresa vive de norma, Sim. de cumprir a legislação. Então, a gente estuda um protocolo. Se tem um protocolo de segurança, cumpra-se. Refeitório, cada um numa mesa, o mínimo de pessoas possíveis, tudo certinho. No hotel ficava 3 num quarto, não, diminui para ter distanciamento. Tudo muito certinho, tudo dentro dos protocolos. E nós tivemos 4 casos de Covid dentro da empresa e todos, confirmadamente, pegaram fora da empresa. Sim. Mas muito conscientemente, quando pegou, já disse, eu acho que eu estou Covid, já fica em casa. Já trabalha Lá de no meu casa, escritório também era assim. né? Já trabalha de casa, já fica em casa, já faz o tratamento. Até hoje a gente. Por exemplo, boa. a minha sócia tá com Covid e essa semana Tá ela em casa. tá em casa. Ela começou a perder o paladar, ó. Já não vou que eu tô sem paladar. Aí o que acontece? Com esse advento, a gente consegue entender que muita coisa pode ser feita de casa. Hoje a gente flexibiliza até a ausência de um funcionário. Olha, amanhã eu preciso levar minha filha no médico ou meu filho. Ok, despacha de casa, leva teu note e despacha de casa. Reaprendemos a trabalhar, né? E aí vem a questão dos nossos cursos. Aham. Então, até o 20º curso presencial, 26º curso presencial. Aí, nós temos que continuar o curso, né? Vamos gravar, vamos fazer um à distância. E aí nós fizemos um ao vivo com os palestrantes, mas mandando informações à distância e todos tinham que estar conectados nos seus notebooks. Funcionou perfeitamente. Fizemos o 27º. O 28º passou a pandemia, já está tudo tranquilo. Bom, eu tenho 30 cadeiras, vamos trazer 15 alunos. Botamos o curso para vender. Ninguém foi. Ninguém quer. Por quê? Porque entenderam que agora eu posso estudar à distância. E ganhar escala, né? Também, né? Com a internet tu ganha escala, né? Não E precisa ficar e- limitado às 30 cadeiras, né? E economia? Porque tu imagina assim, por uma equipe de uma empresa vir fazer o curso com a gente, normalmente quem é escolhido para fazer um curso, que o nosso curso é caro, eu entendo que o nosso curso é muito caro, pela qualidade dos nossos palestrantes, ele tem que ser caro, Sim. né? Tu imagina uma empresa como a Embraer tirar 5 engenheiros do seu quadro para ficar uma semana fazendo o curso fora. Sim. O pessoal vem lá de Manaus, é estadia, passagem, alimentação. E o afastamento do trabalho. E então, tu além imagina disso, a importância que tem esse curso e qual a importância que esses caras têm de confiar. Pô, não fazer o curso com esse maluco, desse Vladimir aí. Sim. Pô, vamos lá em Alvorada. Onde é que é Alvorada? Aí o cara pega a estatística de Alvorada. Pá, mas é a cidade com o maior número de homicídios. Já foi, não é mais. Sim. Mas a gente conseguiu isso. Aí agora o que a gente fez? Então estamos nos últimos estágios, nós gravamos todos os módulos do nosso curso. Então, daqui 15 dias nós teremos o curso de auditor especialista em NR12 totalmente EAD. Com uma possibilidade de o aluno, a pessoa que comprar esse curso, ele ainda tem direito a uma visita na fábrica para conhecer e fazer toda a parte prática nas máquinas e 1 ano de mentoria gratuita sobre NR12. Qualquer problema que ele tiver na empresa dele de NR12, ele pode nos consultar. E ainda, se ele for, inclusive, a gente dá muito treinamento para concorrentes, que não são concorrentes, eu considero todos amigos. A gente dá Tem espaço para todo mundo, né? Cara, eu sempre digo, se eu comecei 10 anos na frente, eu não posso me preocupar com quem está começando hoje. Eu sou muito fraco, eu sou muito ruim. Né? Eu larguei 10 anos na frente e eu estou preocupado com quem iniciou hoje. Tem mercado para todo mundo e a gente é feliz com isso. E procura se ajudar todo mundo. Então, a gente dá treinamento para muito engenheiro que amanhã, depois, vai ser consultor, vai estar concorrendo comigo para vender um serviço de apreciação de risco numa empresa. Mas é tranquilo. Verdade, é um novo negócio que tu está montando. Negócio. É um novo negócio. Então, a partir desse semestre agora, a gente inicia com o curso de auditor especialista em NR12
EAD. Já temos a plataforma definida, já temos todos os módulos gravados, estão passando por uma correção, um ajuste de fala, de colocar legendas quando fala algum número de norma, colocar um hiperlink para buscar aquela norma, que às vezes a gente está falando aqui e comenta uma norma. Sim. Um hiperlink para o aluno já buscar aquela norma. Então, vai ficar assim muito bacana. E é um curso que vai diminuir custo e não vai precisar o cara sair, ele vai poder assistir esse curso da forma que ele quiser. E aí, para ele ter um diploma, um certificado de auditor especialista em NR12, ele tem que fazer todos os módulos. Mas, por exemplo, ele pode comprar um módulo só de apreciação de risco. Ele pode comprar um módulo só de hidráulica. Ele pode comprar um módulo só de validação pela NBR 13849. E para vender isso aí, tu vai te utilizar da internet. Aí Só a internet. Entra as redes sociais na tua vida, na vida da Automa Safety. Como é que funciona isso dentro da Automa Safety? Como é que tu tá vendo isso? Porque isso é fantástico, né? Se tu pegar, por exemplo, o que tu tá falando, poderia que vir lá, por exemplo, da Embraer, viriam 3, 4 técnicos. Se eles comprarem o teu curso, eles podem ampliar a gama com uma economia absurda, né? Mas então, como é que tu vai levar isso para o Brasil inteiro? Como é que vocês estão trabalhando a Automa Safety junto com a internet, com esse fantástico instrumento que nós temos hoje? Nós sempre tivemos nos últimos... Desde que existiu o advento da internet, a gente tem uma equipe para tratar só de mídias digitais. Então, eu já tive funcionário fazendo isso, hoje eu tenho um terceiro, um contratado, que cria todas as mídias digitais e tenho 2 colaboradores internos que trabalham na pesquisa, na busca, no criar os leadzinhos. Eu ando pela fábrica, faço um videozinho, faço um filmezinho. E tem essa equipe que faz essa publicação. Então, a gente cria publicações diárias. Então, a gente está ali, é Instagram, é Twitter, é Facebook, mandando filmezinho, mandando leadzinho. Agora, a gente gravou todos os teaserzinhos lá de convite para o curso. Sim. Então, isso vai começar a rodar. Sim. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. São Sim. as 4 ferramentas que a gente usa muito. E o mercado segue vocês já com uma relevância nesse segmento? Nós temos bastante seguidores e agora a gente está com um programa de aumentar o engajamento, que claro, é o tráfego pago. É jogar grana, não adianta. Tem que ter. Tu tem que jogar, então a gente tem uma equipe de criação e uma outra empresa só para trabalhar o tráfego pago. Então, principalmente para o curso, né? O curso agora vai ser um novo produto. Sem dúvida. Um novo produto, mas que a gente pretende também ser referência na venda desse curso. Né? Que o próprio professor da universidade diz assim, cara, tu está fazendo engenharia de segurança do trabalho, tu quer seguir para o segmento de máquinas, faz esse curso. A gente quer se tornar referência nisso. Né? E a gente tem certeza que quem assistiu o nosso curso vai indicar para o próximo, porque o conteúdo é completo e os instrutores são os melhores que existem no Brasil, com toda certeza. Esse tempo eu estava vendo um programa que eu gosto também, além de eu fazer podcast. Por que eu comecei a fazer podcast? Porque eu gosto muito de ouvir podcast. Eu, por exemplo, no meu carro, eu não ligo muito o som, eu ligo o podcast. Estou sempre ouvindo alguém. E eu estava ouvindo uma pessoa que é um educador financeiro e ele estava falando exatamente isso, que quando ele começou, ele tinha uma sala de aula, que ele botava lá 20, 30 pessoas e aquele era o resultado dele no final do mês, né? Ele podia... uma limitação dentro da estrutura física dele. Quando veio a internet e ele jogou isso na internet, ele nem esperava o que ia acontecer. Chegou a ter cursos dele que ele atingia 100 mil pessoas. Aí, se tu olhar isso dentro de uma lógica assim, mais cartesiana, como é que tu vai botar dentro de um estádio? É como se fosse botar dentro do Maracanã para te dar uma aula sobre educação financeira. Entendeu? É um Maracanã. Então, o poder desse canhão que se chama internet, ele é fantástico. E eu acho que tem muito a ver contigo. Esse teu negócio aí, a tendência é explodir também, né? E aí, assim, a gente tem específico da NR12. Como nós estamos desenvolvendo e vamos trabalhar com uma plataforma paga, da NR12 nós vamos jogar para a NR10, que é uma norma que trata dos cuidados com eletricidade. Nós já temos palestrante, já temos a estrutura montada. Depois nós vamos para a NR20, que todos os postos de combustível precisam fazer esse treinamento de NR20. Depois nós vamos para a 33,
para a NR35. Então, trabalho em altura, espaço confinado, posto de combustível, trabalho com energia elétrica, trabalho com máquinas. Então, Sensacional. eu tenho seis NRs que eu posso tratar o curso. E aí, agora, a gente tendo essa plataforma, estou aí conversando com o Richard da Unitec para a gente, inclusive, fazer uma parceria de usar a plataforma da Unitec, né, que é o antigo universitário, para trabalhar com alguns cursos dentro da plataforma Unitec também. Então, aí a ideia é fazer crescer muito esse segmento de cursos e treinamentos de forma EAD. Eu diria pegar um limão e transformar numa limonada, porque tu pegou um momento crítico da pandemia, que tu teve que ir pro meio digital, e hoje em dia, talvez, daqui a um tempo, isso se transforme no teu principal negócio, vender esse tipo de curso, né? Provavelmente seja o meu, porque eu quero me aposentar. Sim. Mais 2 anos. Sim. E a ideia é realmente, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto Claro. de dar aula, eu gosto de dar treinamento. Sim. Inclusive, agora, quinta-feira, nós vamos ter, no auditório do Senge, em Porto Alegre, uma palestra sobre um seminário sobre normas de segurança, do qual eu vou ser palestrante. Que dia é? Eu não tenho certeza, mas acho que é dia 1º. Dia 1º de julho. 1º de julho, se não me engano. É na semana que vem agora. Né? Acho que é quinta-feira, não é 1º, acho que é 3. Tá. No auditório do Senge, mas depois eu te passo certinho Isso. a data, o horário. No auditório do Senge, onde eu vou estar falando sobre a apreciação de riscos dentro do PGR. Ou seja, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é uma normativa federal. Toda empresa precisa fazer um programa de gerenciamento de risco. Entendi. Não só risco de máquina, tem todo o risco laboral, seja ele de ergonomia, seja ele de queda, seja ele elétrico, seja ele qual for. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer o PGR. Lá, quando as empresas que fazem o trabalho de contratação, os RH das empresas, hoje eles têm que se preocupar com EPI, com os exames admissionais, com o exame periódico, com os treinamentos, e agora vão ter que criar, jogar tudo isso num programa de gerenciamento de risco, que o objetivo qual que é? Minimizar os riscos. E a NR12, para quem tem máquina, é fundamental. Então, eu preciso fazer a apreciação de risco para atender o PGR. É o que a gente já faz. Existe uma norma específica para isso, a 12.100, que faz essa apreciação de risco, só que eu tenho que jogar ela dentro desse programa. Então, é um trabalho que vai gerar muito trabalho para os engenheiros de segurança, para os nossos alunos aí do curso de auditor, de especialista em NR12, né? Que baita entrega a Automa Safety faz para o mercado, né? Como um todo, trazendo isso para nós, né? Mas antes da gente continuar nesse assunto, eu acho que é tão importante quanto, é que a gente teve um projeto que ele está se perpetuando, e eu acredito que ele já se perpetuou no tempo, e ele começou lá na pandemia, que eu tenho a grande satisfação e orgulho e honra de fazer parte, que se chama Marmitas Solidárias, que veio de ti, Vladimir. Tu começou isso lá dentro ali em março de 2020. Abril, 7 né? ou 11 de abril. Começou isso, a gente lá, todo mundo em casa, assustado, apavorado, a mídia, todo mundo vai morrer com essa doença, fica em casa. Tu vai lá e me desenvolve um projeto para levar comida para quem mais precisa. Eram 300 marmitas por ação. Hoje em dia, acho que até mais. Quero que tu fale um pouquinho desse projeto aí, que é magnífico. Eu sou fã, mais do que fã, né? Eu sou um dos participantes. Um voluntário. Hoje em dia, sou um cara que estou muito dentro do projeto, aí, principalmente em Porto Alegre, que ele ainda está sendo desenvolvido, principalmente pelo nosso amigo Ricardo, que toca esse projeto ali na Praça da Matriz. A gente tem um trabalho todas as quintas-feiras, mas ele se desenvolveu bastante por Alvorada, Cachoeirinha. Então, eu quero que tu fale um pouquinho como é que surgiu ele. Esse projeto, na verdade, a ideia não é minha. Sim. Né? Então, mas é assim, lá pelo dia 11 de abril... De 2020? O Richard, né, meu parceiro, meu irmão, junto com o Cuca, junto com o Ricardinho. Cara, o que a gente pode fazer para ajudar esse pessoal da pandemia? Assim, vamos recolher roupa. Eu disse, cara, a única coisa que eu sei fazer é comida, porque eu gosto de fazer comida. E aí a gente pega o Silvião, um grande parceiro,
Até hoje é Até nosso hoje, parceiro. o Silvião é o cara do Ceasa, do Hortifruti Jacobs, que fornece os insumos para as marmitas. Cara, e aí lá dentro de um galpão, no Harmonia, né, a gente chega naquele galpão, tem que fazer toda uma limpeza, higienização, aí o Cuca junto com o pessoal da prefeitura e tal, a gente limpa o galpão, pega um galpão, não tinha energia elétrica, a gente puxa uma extensão lá da churrascaria, eu trago uma Kombi lotada de panela, fogão, porque eu sempre tive tudo essas coisas. Uhum. Aí vem o Espanhol junto, do Piquete Parceiros da Tradição, que é um apoiador até hoje. Eu venho com a minha caminhonete, aquela Kombi lotada de equipamento, encostamos no Parque da Harmonia e fizemos a primeira leva de marmitas, né? Então eu fui lá, eu fiz a primeira panela de feijão do Marmitas, o outro fez o primeiro molho, o outro fez... Então, cara, esse grupo cresceu ali. Aí vem com uma turma muito grande, aí vem o Ricardinho, vem o Richard, vem o Cuca, o Silvion. Cara, é uma turma muito grande, é difícil até de nominar todos. E aí faz-se a primeira marmita, a gente vai e faz a entrega na Praça da Alfândega, na primeira semana, um sábado. Todo mundo emocionado, fantástico, fizemos a entrega. Voltamos no próximo sábado. O pessoal que dorme ali pela Harmonia tinha acabado, destruído com as coisas que tinham ficado dentro do galpão, sujaram tudo. Uhum. Limpamos tudo de novo, fizemos de novo a marmita. Aí nós pedimos para o Cuca, que é um cara muito envolvido com o MTG, né? Pá, nós precisamos de um outro espaço, vamos achar um CTG que nos libere o espaço. O Cuca sai dali, atravessa ali a Rótula das Cuias, eu vou lá no Estância da Zenha. Chega lá no Estância da Zenha, o patrão... Eu empresto o galpão para vocês, eu não estou usando para nada, está tudo fechado com a pandemia. E aí, então, a gente se instala no Estância da Zenha e faz ali esse projeto crescer. Aí vem muita gente, muitos voluntários, muita gente crescendo. Junto, em parceria com o CTG Estância da Zenha, o guri de Uruguaiana nos ajudando, os jogadores de futebol dando depoimento, pedindo ajuda, o projeto cresceu, ficou fantástico. Muitos voluntários, muita gente trabalhando. Aí cria-se o núcleo em Alvorada. Uhum. Aí eu monto lá dentro da empresa, na cozinha da empresa, a confecção de marmitas. Então, aí nós estamos fazendo marmita terça e quinta em Porto Alegre, sábado em Alvorada. Aí, de Alvorada, a gente monta um núcleo em Viamão, faz algumas marmitas em Viamão. E aí monta-se também o núcleo de Cachoeirinha. Aí, o Espíndola, nosso amigo, nosso irmão Espíndola, assume Cachoeirinha e faz esse projeto dar certo em Cachoeirinha, em parceria com o CTG Rancho da Saudade e a loja maçônica Gênesis 3089. Então, hoje, Alvorada deu uma segurada. Hoje nós temos Porto Alegre, num núcleo, saiu do CTG, está num núcleo próprio, cedido ali, emprestado, na Avenida Bento Gonçalves, coordenado pelo Ricardinho, com uma turma maravilhosa que continua tocando esse projeto que eu estou tocando lá junto bem. com ele. Aí hoje nós temos o núcleo de Cachoeirinha, que produz a cada 15 dias, lá com o CTG Rancho da Saudade, loja maçônica Gênesis 3089. E o Rotary, acho. E o Rotary. E aí aí entra o Schumacher na jogada, numa parceria com o Opinião, né? Isso mesmo. Que consegue fazer a coleta de donativos, de alimentos nos shows. Isso. Aí ontem eu recebi uma ligação de uma diretora de uma escola, a escola que o meu neto estuda. Ah, mano, nós fizemos uma campanha que é a Escola Salvador Jesus Cristo, a diretora Sara. A gente fez uma campanha aqui, recolhemos 200 quilos de feijão, mais leite, mais alguns produtos. Eu quero mandar lá para aquele teu projeto lá das Marmitas Solidárias. Isso acontece comigo todo dia. Aí um outro empresário lá de Novo Hamburgo, que eu não vou citar o nome, que ele pede sigilo, esse empresário, cara, ele me manda 40 cestas básicas todos os meses. Me mandou 200 cobertores agora no início do inverno. Então a gente pega aqueles cobertores, ontem entregamos 200 quilos de feijão, mais 200 cobertores, mais tudo entregue lá na sede da Marmita Solidária. Então, Marmita Solidária hoje é uma referência em benemerência. Quantas marmitas tu acha que a gente já conseguiu? Marmita Solidária hoje está com 8 mil marmitas. Olha só. Não. Desculpa. Mais? 70 mil marmitas. Não, 8 mil é... Desculpa. Estava em 50, deve estar em torno de 60 mil marmitas. É isso aí. Porque Porto Alegre faz 300, Cachoeirinha faz 400, Alvorada fazia 300, quer dizer, Porto Alegre fazendo terça e quinta, Alvorada no sábado, isso aí dava 1.000 marmitas por semana. Uhum. Então é um trabalho fantástico.
Temos doadores fixos. Não vamos resolver a fome do mundo, nem nada. Não tá ali para resolver a vida das pessoas, mas tá ali para dar um prato de comida naquele momento, né? Eu acho que é como tu dar uma boia para alguém, assim, né? Cara, é só quem faz a entrega que sabe a emoção que é. É verdade. É muito melhor para quem entrega do que... É muito melhor para quem entrega do que para quem recebe está precisando muito. Nós temos ali na Praça da Alfândega pessoas que trabalham durante o dia e ficam até o final da tarde, início da noite, para pegar a nossa marmita e às vezes pede para levar uma, duas, porque ele coloca numa sacola e leva para casa. Para muitos, aquele ali é a única refeição do dia. Eu ouço muito comentário, no início eu ouvia muito comentário pejorativo. Ah, tu tá dando comida para vagabundo que vai assaltar no centro. Cara, esse não é o meu papel. Meu papel não é saber qual é a função do cara. O papel dos voluntários da Marmita Solidária é levar uma marmita quentinha. E, cara, a nossa marmita ela é saborosa. A comida que nós fazemos na marmita é a comida que a gente janta. Junto, né? Depois que a gente faz a entrega, que volta pro galpão. Verdade. É a comida que a gente come. Ela é feita com amor, com carinho, com tempero, com sabor. Carne da melhor qualidade. O hortifruti não é sobra de produto que venha do mercado que está estragado na gôndola. O Silvion, lá do Hortifruti Jacobs, ele nos entrega o melhor produto que ele tem na loja dele. Quantas vezes eu já fui lá buscar e ele está vendendo, ele separa o que ele está vendendo e é o mesmo que ele me entrega para doação. É o mesmo. Frango, a gente pega também lá no Ceasa, é o mesmo frango que é vendido, que é cortado em pedaços, a gente faz. Então, não é sobra. É uma comida fantástica, maravilhosa, é um projeto maravilhoso. Eu estou um tanto afastado do projeto por outras questões, estou envolvido com outras coisas e me dedico hoje a coletar algumas coisas que as pessoas me levam, mas eu tenho aqui que parabenizar o Ricardinho, que vem tocando o núcleo de Porto Alegre, parabenizar o Espíndola, que toca o núcleo de Cachoeirinha, agradecer todos os colaboradores, a loja maçônica Gênesis 3089, que em todos os eventos está colaborando, o Rotary Clube de Cachoeirinha, nosso parceiro Mauro Bernardes, da Recicla Tudo, que está sempre é um forte apoiador. Temos muitos apoiadores e eu acho fantástico porque parecia que era algo transitório e ficou permanente. E isso que é o meu maior orgulho. E hoje em dia, muitas pessoas que nem tu, acontece contigo, que tu estava falando agora, me veem, graças às redes sociais, que a gente sempre fez a propaganda, não era uma propaganda para se promover, muito pelo contrário, era para promover uma marmita, e eu faço até hoje, não tem nenhum problema com isso. Me vem tu, vem o Ricardinho, chegam, eu tenho aqui uma doação, esses dias a gente estava precisando de um fogareiro, uma amiga minha, eu tenho um fogareiro lá em casa para ti, foi lá, nos deu um fogareiro, sabe? Então, eu sou muito grato a ti por essa iniciativa, acho que o mundo é muito grato e eu acho que isso que tu faz é sensacional. A gente está chegando ao nosso fim aqui, eu te agradeço muito a tua presença, a aula que tu deu aqui sobre segurança do trabalho. Às vezes a gente não tem noção que uma indústria, o que envolve dentro de uma indústria, e o plano de negócio tem essa finalidade, trazer conhecimento na área empresarial, na área de empreendedorismo. Queria uma última palavra tua, o que tu deixa para um guri, vamos falar assim, bem gauchesco, um guri lá de Alvorada que esteja pensando assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu quero crescer, eu tenho fome de crescer, né? Tenho vontade, tenho um propósito. Como é que eu vou crescer? O que tu deixa para essa pessoa como uma lição, já que contigo aconteceu isso? Cara, o mais importante, todo sonho sonhado pode ser realizado. Não existe vitimismo, não existe aquela história que eu sou coitadinho, que eu nasci na vila. Porque eu sou isso, aquilo. Cara, eu nasci na vila, moro até hoje na vila, poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas continuo morando na Vila Piratininha, onde eu nasci, no mesmo lugar que eu nasci. Convivo com crianças e pessoas da minha comunidade. Então, o que eu posso deixar claro aqui? Estude, estude, estude. Acredita num sonho, acredita num objetivo. Cara, eu fui discriminado na minha juventude, eu era chamado o brancão, porque eu me relacionava com toda a gurizada da vila. Mas eu nunca botei um cigarro de maconha na boca. Eu nunca fumei um cigarro comum, quanto mais um cigarro de maconha ou qualquer outra porcaria. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite. O meu pai me dava uma missão, eu plantava uma hortinha de alface em casa.
colhia aquele alface e vendia para fazer um dinheirinho. Nunca tive vergonha disso. A primeira semana que eu fui para o Senai estudar, eu não tinha sapato nem roupa para ir estudar na escola Senai, que era em Porto Alegre. E eu me lembro que eu ganhei de um vizinho um sapato de segurança, que era um sapato de obra. Até que no segundo mês aí eu era cotista da CRT, e aí vem a coragem, vem o empreendedorismo, né? Eu fui lá no RH da CRT, bati lá no 15º andar da Avenida Borges Medeiros, bati no RH e disse, olha, eu sou funcionário de vocês. Como assim? Eu sou aluno do Senai, cotista da CRT, o meu pai trabalha na CRT, e eu não tenho roupa nem sapato para vir trabalhar. A mulher ficou me olhando. Peraí. Aí ela foi lá dentro e disse, mas tu como cotista não tem direito. Aí eu disse, mas eu preciso. E eu me lembro até hoje que ela disse, volta amanhã. Eu disse, não, eu não tenho passagem para voltar amanhã. E eu me lembro até hoje que ela me disse assim, então espera aí. Ela veio e me trouxe calça, camisa, jaqueta, que naquela época os office boys da CRT usavam. Ela me trouxe calça, camisa, jaqueta, um sapato, um Vulcabras, e ainda me disse assim, ó, eu vou te dar o tique alimentação, que tu tem direito de alimentação. Cara, eu falo isso, ninguém acredita, eu levava marmita para o Senai. Olha só. Eu estudava de manhã numa escola, de tarde na outra. E eu levava uma marmitinha e eu comia escondido atrás da escola, porque eu tinha vergonha de comer marmita no meio da escola. Tu conta isso hoje, todo mundo vê minha vida, vê o carro que eu ando, esse cara aí, verdade. Olha o trajeto, olha a história e a trajetória. Então, eu estou escrevendo um livro, Da Vila ao Sucesso. E a minha história é essa, é da vila ao sucesso. E eu tenho certeza que eu sou referência hoje em muitas coisas, como... Para essa gurizada que está lá, dos teus vizinhos, né? E quando a empresa estava muito grande, eu pude empregar praticamente todos os jovens da minha comunidade que queriam estudar, eu dava um emprego e eu trouxe eles para trabalhar com a gente. Então, eu digo assim, todo sonho sonhado ele pode ser realizado, mas tem que fazer o TBC. Tirar a bunda da cadeira. Sensacional. Sensacional. Quer uma dica? Pratica o TBC. E estuda, vai à luta. Né? E estuda. Nada vem de graça. É isso aí. Vladimir, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece aqui. O Plano de Negócios tem uma honra de te receber aqui. Isso aqui vai ficar para a eternidade. Espero que ajude muitos desses guri a terem a coragem que tu teve, que escutem a tua lição de estudar, estudar, estudar. E o TBC, tira a bunda da cadeira. É isso aí. Aguardo vocês na próxima terça aqui, às 20 horas, novamente nesse canal, que é um fenômeno que se chama Central Multicast, aqui com o nosso programa Plano de Negócio. Obrigado, boa noite. Valeu.